E esse estudo ele vai ser dividido em duas partes, tá certo? Que eu vou falar sobre um lugar onde tudo é possível. E aí o conteúdo não dá para eu entregar ele todo de uma vez para vocês, porque eu tenho percebido às vezes que muito conteúdo, às vezes a pessoa não consegue absorver, não dá tempo de absorver. Porque eu acredito que esse conteúdo, se você consegue entender, se você consegue conhecer, você vai conseguir colocar em prática. Então é um conteúdo prático também que eu vou dar aqui hoje, para que vocês possam, através de ações práticas no dia a dia de vocês, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá certo? Então a nossa temática hoje é esse lugar, o lugar onde tudo é possível, tá? Tem gente que ontem à noite, né? Ontem de tarde, na realidade, me perguntaram: o senhor já preparou a palavra? E eu disse: não preparei ainda. Eu já sei mais ou menos o que eu vou falar, mas eu não preparei ontem, né? Hoje de manhã eu acordei num horário que me foi agradável e essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, o Espírito Santo veio me falando ela, veio me conduzindo nessa palavra, certo? Como assim, Fabrício? Pessoal, tem tudo a ver sobre esse lugar onde tudo é possível. Não é, quando eu venho conversar com vocês, eu não venho confiando no meu intelecto. Eu não venho confiando em quanto eu li da Bíblia, quanto eu deixei de ler, quantos livros eu li. Eu não venho confiando nisso. O que eu faço é entender que o Espírito Santo fala comigo. E o que eu tenho que fazer é ouvir o que ele está falando. Era assim que Jesus fazia. Jesus dizia o seguinte: eu faço o que eu vejo meu pai fazer. E eu falo o que eu ouço meu pai falar. Então, se eu venho aqui para vocês com uma palavra que surgiu do meu interior, uma palavra que surgiu do meu interior, que é do meu intelecto, eu já estou fadado ao fracasso. Porque a minha palavra de conhecimento, a minha palavra de intelecto, ela não tem poder nenhum para mudar a vida de ninguém. A minha palavra de conhecimento, o meu intelecto, o que eu li, o que eu deixei de entender, ela não tem poder para salvar ninguém, para mudar, para revolucionar a vida de ninguém. Mas quando eu venho naquilo que o Senhor me falou, naquilo que o Senhor me revelou, naquilo que Ele me entregou para o dia chamado hoje, aí eu estou tranquilíssimo, porque eu tenho certeza absoluta que vai fazer diferença na vida de vocês. Porque a palavra de Deus, essa que vem de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes e alcança lugares que nenhum intelecto humano pode alcançar. E quando alcança esses lugares, ela faz divisão. Ela faz uma divisão e você tem a possibilidade de ter um entendimento espiritual. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o homem espiritual, a mulher espiritual de vocês seja conectado com as regiões celestiais e o entendimento que vocês vão receber seja um conhecimento puro do trono de Deus para a vida de vocês, para fazer diferença e o qual vocês possam colocar em prática em nome de Jesus. Então agora de manhã, e eu até me surpreendi, né? Se depois eu posso compartilhar o estudo, eu não faço nenhuma correção no estudo. Quando eu acabei de escrever, eu olhei aqui e deu 3 páginas. E foi super rápido, eu acho que eu comecei 6h15, 6h40 eu já tinha escrito, né? Não fui eu sei que Deus foi me direcionando as ideias, né? E esse é o lugar seguro onde tudo é possível. Esse é o sabá. De certa forma, o que eu vou compartilhar com vocês tem a ver com o lugar do sábado. Esse lugar do sábado, eu não sei se vocês já pararam para refletir, mas Deus criou todas as coisas. No 6º dia, né? Ele criou o homem, viu que era bom e tudo mais, e no 7º dia, Deus descansou. Então, olha só que loucura, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas Deus criou o homem, e assim que ele criou o homem, ele já colocou o homem no descanso. Porque entendam, né? Para o judeu, o dia ele não começa na madrugada, ou ele não começa no nascer do sol. O dia começa no pôr do sol do dia anterior. Então, por exemplo, a segunda-feira começa hoje às 18 horas. Quando o sol se põe hoje, 18 horas, já começa um novo dia, dentro da lógica judaico do tempo, tá certo? Então, Deus criou o homem no 6º dia. E ali na viração do dia, já entrou o descanso.
Deus já começou o seu descanso. Deus não começou a descansar na madrugada do outro dia. Por isso que Deus vinha conversar com o homem no final do dia, para preparar ele para o próximo dia, que ali já estava começando o próximo dia, certo? E isso me levou a meditar e a pensar nesse descanso, nesse lugar de descanso, esse lugar em Cristo Jesus. E por isso hoje eu tô tendo que dividir essa palavra em duas etapas. Eu vou dar hoje uma introdução para a gente entender um pouco, tá certo? E na terça-feira eu vou fechar falando especificamente sobre o sábado, tá? Mas hoje, o que eu quero falar para vocês? A vida no Evangelho, ela não se trata de estar na presença de Deus. Ela não se trata de andar com pessoas que parecem estar na presença de Deus ou carregar a presença de Deus. Ela não tem a ver com você frequentar um lugar, sabe aquele lugar que você vai e diz, poxa, toda vez que eu venho nessa igreja, ou toda vez que eu venho nesse templo, toda vez que eu venho nesse lugar, parece que tem algo espiritual, parece que eu sou renovado. A vida verdadeiramente cristã, ela não tem a ver com um lugar que você vai, ou com uma pessoa que você se conecta, ou você sentir a presença de Deus. Adão andava na presença de Deus e vacilou, pisou na bola. Enoque andou tanto na presença de Deus que foi arrebatado para os céus. Noé era um homem justo e bom, andava na presença de Deus, fez coisas maravilhosas, salvou toda uma família, salvou a raça humana, mas mesmo assim pisou na bola. Então não se trata só de andar com Deus, é muito maior do que isso. E aí, para eu entender a grandiosidade que eu preciso alcançar, eu preciso primeiro entender que a salvação, ela não tem a ver comigo. A salvação, ela vem pela fé. A salvação, ela não é um movimento humano. A salvação não é um procedimento humano, não é algo que eu vou fazer e aí eu ganho a salvação. Não, a salvação, ela vem pela aceitação. A aceitação de algo que outra pessoa fez por mim. E essa outra pessoa é Jesus. Jesus fez o procedimento, ele pagou o preço, ele estabeleceu o padrão da santidade e ele cumpriu o preço por essa santidade, o preço por essa salvação. Eu não preciso fazer mais nada, eu tomo posse disso. João, primeiro capítulo, verso 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, e essa palavra é importante, direito, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pessoal, eu acabei de falar para vocês que não tem a ver com um lugar, não é pela vontade da carne, nem pela descendência natural. Não é pela vontade de nenhum homem. Não tem a ver com o homem que você acompanha, pastor, padre, sei lá o quê. Não tem a ver com a pessoa que você está olhando como um alvo, com a pessoa que você admira, porque quando fala você vê a presença de Deus saindo da boca dessa pessoa e tocando a terra. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com nascer de Deus. Mas nasceram de Deus, é o final do versículo 13. Não tem a ver com lugar, com pessoas, com referências, tem a ver com nascer de Deus. E esse nascer de Deus, ele é um direito. Quando você recebe o sacrifício de Jesus na cruz, você passa a ter um direito legal, você tem uma escritura que lhe dá posse de tudo que Deus possui e de tudo que Jesus conquistou. Você é herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo, como eu já expliquei para vocês antes. É de graça. Eu não preciso ter nenhuma conduta, eu não preciso estar santo, eu não preciso estar santificado, eu não preciso estar em paz com todo mundo, eu preciso me aproximar, aceitar o sacrifício e receber. É de graça e não tem nada que eu possa fazer na terra para garantir a minha salvação. Eu recebi e ponto. Não é por obras, não é por procedimentos, conduta pessoal, a salvação é um direito. Foi dado a mim na hora que eu criei no sacrifício de Jesus. Eu acredito na cruz. Eu acredito que todo o meu pecado, que todas as mazelas do mundo foram crucificadas com Cristo. Eu tomo posse dessa crucificação e aí eu nasço de novo. Eu tenho um novo nascimento, que não é um nascimento humano carnal, é um nascimento de Deus. Esse nascimento de Deus só é possível porque eu recebi a semente de Deus através do Espírito Santo em mim.
Quando eu recebi essa semente, eu estou grávido. Eu estou grávido de uma nova criatura. Dentro de mim, quando eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz, a palavra de Deus que foi pregada a mim, e o Espírito Santo me convenceu de que aquela palavra era verdadeira, viva e eficaz, que era o caminho da minha salvação. Eu aceitei esse caminho de salvação, então a cruz passou a ser meu direito. Esse meu direito permitiu que essa palavra fizesse morada em mim, no meu interior. Ela me engravidou com dínamos do Espírito Santo e dentro de mim começou a germinar uma nova criatura. Pronto, eu já estou salvo. Mas essa nova criatura não nasceu ainda. O nascimento da nova criatura é um processo. Aí eu preciso de um processo. Aí eu preciso de um procedimento. Tá certo? João 1, do primeiro capítulo ainda, do 16 ao 17. Todos receberam da sua plenitude. Plenitude de quem, pessoal? De Deus. Nós já recebemos a plenitude de Deus. Graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de intermédio de Jesus Cristo. Então, quando eu recebi esse sacrifício na cruz e fui engravidado, o que foi que me engravidou? Toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus me engravidou através da semente do Espírito Santo. Do mesmo jeito que a Maria foi engravidada por uma palavra do anjo Gabriel, ela foi engravidada de Jesus Cristo. No momento da cruz, eu sou engravidado a uma gravidez espiritual, onde o menino, onde o feto Jesus está dentro de mim. E esse homem espiritual, Jesus, vai crescer dentro de mim se eu entender e tomar posse de toda a plenitude que eu recebi. Então, eu vou precisar passar por um processo de entendimento. Porque até aqui, até eu conhecer o advento da cruz, eu vivia numa aliança debaixo da lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É a graça e a verdade que agora está dentro de mim. Só que até agora, eu vivi os procedimentos da lei. Eu vivi o que me ensinaram na religiosidade. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Pessoal, o nosso amiguinho, o Moisés, ele carregava uma arca com a lei que era a presença de Deus. Dentro dessa arca estava lá a presença de Deus. Ele também teve um encontro com a sarça que pegava fogo e não se consumia. Era a presença de Deus. A sarça falou com ele. Ele tinha um contato com uma voz que falava com ele. Essa voz era externa. Ele tinha um cajado que ele andava que também ajudava na confiança dele. Ele tinha o Arão, que andava com ele e também ajudava ele a ter confiança que Deus estava com ele. Ele teve contato com uma montanha que tinha raios, trovões e pegava fogo. E nessa montanha ele via a presença de Deus. E lá nessa montanha, nessa imagem maravilhosa, ele pediu para ver a glória de Deus. E Deus colocou ele atrás de uma pedra, de uma fenda, e ele viu a glória de Deus passando por essa fenda. Ele tinha no deserto uma nuvem que durante o dia todo cobria toda a população de Israel, não só guiava a população de Israel, mas cuidava para que o sol não machucasse eles. E à noite ele tinha uma coluna de fogo que cercava o arraial, né, o acampamento, para que nenhum bicho chegasse perto, e ainda guiava eles à noite, era a presença de Deus. Moisés também tinha um negócio de uma rocha que acompanhava eles no deserto, e além de acompanhar eles, ainda dava água para eles beberem. Moisés teve provisão de cordonizes, de pão que descia do céu, mas em nenhum momento Moisés teve Jesus dentro dele. Moisés, ele carregava e andava pela lei. Ele andava pela lei, ele pregava a lei, ele ensinava a lei e ele fazia a lei se cumprir na vida das pessoas. Ele era um legislador. Ele não andava com Deus dentro dele. Moisés ia lá para a tenda do encontro, onde estavam as tábuas da aliança, onde estava a arca, e ele tinha um encontro com Deus, e quando ele saía da tenda, o rosto dele brilhava, que ele tinha que cobrir o rosto com véu, para as pessoas não ficarem cegas. Só que aí passava um tempinho, aquele brilho começava a apagar. E aí ele voltava a ser só o Moisés. Por quê? Porque a presença não estava dentro dele.
A presença dependia daquela tenda. A presença estava dentro da arca. Então, quando ele se aproximava à presença, ele ficava cheio. Mas quando ele se afastava da presença, ele apagava. É isso que acontece com aquelas pessoas que vão no culto no domingo. E o único contato que elas têm com a palavra de Deus, com o poder de Deus, com a presença de Deus, o único momento que elas têm é esse momento aqui. Aí, na segunda-feira, a luz começa, aliás, no próprio domingo, com as provações do domingo, a luz começa a se apagar. O pacote da salvação, pessoal, não tem a ver com coisas externas. Tem a ver com coisas internas. São capacitações e direitos e bênçãos que nós recebemos internamente, automaticamente está dentro de nós. Veio tudo. Nós recebemos da plenitude. João 1, capítulo, verso 16. Nós recebemos a plenitude dele. Na plenitude dele. Esse pacote está completo. Nós já fomos enriquecidos em toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Efésios 1 capítulo. Deixa eu ler aqui para vocês. Vamos ler aqui Efésios de novo. Vale a pena demais. 1 capítulo, a partir do 3. Olha que coisa maravilhosa. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Mas essa presença não é mais externa, ela é dentro. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós recebemos gratuitamente essa graça. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça, a riqueza da graça que está dentro de nós, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, um propósito de nos salvar, nos abençoar e nos encher da presença de Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o seu propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o louvor da sua glória. Aleluia, Jesus. Isso está em nós, pessoal. Isso habita em nós. O Espírito Santo habita em nós e com ele vem o pacote completo. Atos 5:32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus nos concedeu aos que lhe obedecem. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, que ele nos deu. João 16:7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Esse conselheiro é o Espírito Santo para habitar em nós. Um dos propósitos da morte e sacrifício de Jesus era poder ser enviado o Espírito Santo para habitar em nós. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, como Jesus ouvia a Deus, e anunciará a vocês o que está por vir. É por isso que quando eu venho preparar uma palavra, eu venho com tranquilidade, porque eu sei que eu só preciso ouvir e escrever. João 16:15, tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. Através dessa promessa do que está escrito, através do sacrifício de Jesus na cruz, eu recebo um Espírito que carrega tudo que pertence a Deus. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos.
Pessoal, essa foi uma das revelações que me movimentou para ter uma vida saudável, para querer atividade física, para querer me alimentar bem, para querer tomar as minhas vitaminas, para ter uma vida de descanso também, diante de Deus, porque eu entendi que o meu corpo não é meu, é templo dele, o Espírito Santo habita em mim, então eu preciso cuidar dessa casa. 1 Coríntios 6,20, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Você não pode usufruir, meu querido, daquilo que você não conhece. Então vamos supor que você descobriu que você tem uma conta que tem milhões e milhões de reais ou de dólares escondida. Primeiro passo que você precisa fazer é descobrir onde é que está essa conta. Depois eu preciso aprender como é que eu vou sacar o dinheiro dessa conta. Como é que eu vou acessar essas bênçãos? Quais documentos eu preciso ter para provar que essa conta é minha, para identificar o endereço dessa conta, descobrir a senha dessa conta e transferir esses milhões para a minha conta bancária que eu possa movimentar? Isso tem a ver com intimidade com Deus. O modismo gospel, ele não salva. Falar o gospês, né, a língua dos evangélicos, levar uma Bíblia embaixo do braço, usar um terno, não faz de você um cristão de verdade. Não se trata de aonde você vai, quem lhe alimenta, quem é o seu pastor, de quem é a sua referência. Se trata de você, de fato, entender, conhecer que você carrega esse valioso tesouro dentro de você. E agora você precisa aprender como acessar esse tesouro e fazer esse tesouro ser acessível através de você para o mundo. Ezequiel 36, do 24 em diante. Vamos lá no texto de Ezequiel, verso 36. Profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 24. Oh Deus maravilhoso, pois eu os tirei de dentre todas as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta à sua própria terra. Só lembrando, isso aqui tem a ver com o verso 22. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi... verso 22. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o Senhor soberano, Senhor, não é por sua causa, não é por causa do Fabrício, da Glaedes, da Michele, não é por sua causa, não. Eu farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome. É por isso que Deus vai fazer as coisas que eu vou ler agora para vocês. Tirarei, ajuntarei do meio das terras para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Pessoal, quando Jesus estava na cruz e aquele centurião chegou e enfiou uma lança do lado dele, já não saiu mais sangue, saiu água do seu interior. É essa água aqui, meu querido, que está em Ezequiel. Aspergirei água pura que saiu de Jesus. Esse Jesus era a rocha que dava água no deserto. É a mesma água que estava lá no deserto. Só que agora, lá no deserto, era a aliança da lei. Agora eu estou debaixo de uma nova aliança, de uma aliança que foi conquistada pelo sacrifício da cruz. E na cruz foi derramada uma água mais pura sobre a minha vida, que não tem a ver com a lei, não tem a ver com a necessidade de beber água, tem a ver com a água purificadora que mata toda a necessidade. Porque aqueles que beberam a água da lei vão precisar da lei novamente, mas aqueles que beberam da água, da fonte da vida, não vão mais ter sede, como aquela mulher no poço de Samaria. Quem beber da minha água não terá mais sede. E aquela mulher descobriu que não era um lugar que ela tinha que adorar, era dentro dela que existia a verdadeira adoração, porque é chegado o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos. Como é que eu vou conseguir agir de acordo com a vontade de Deus? Quando eu ativar esse espírito dentro de mim. Enquanto eu estiver religiosamente procurando uma solução externa, uma igreja, um lugar, um culto, não sei o que, um profeta, saindo atrás de palavra, de pastor, enquanto eu estiver procurando fora, eu vou ter um leve momento de cura, um leve momento de restauração, eu vou conseguir andar em vitória um leve, curto espaço de tempo, mas quando eu deixar esse dínamo de Deus agir no meu interior,
porei o meu espírito em vocês, verso 27, e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente a minha lei. Então é esse espírito que vai me movimentar a agir de acordo com a vontade de Deus. Vocês habitarão na terra que dei a seus antepassados, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu os livrarei de toda a sua impureza. Como é que eu vou me livrar da minha impureza? Eu não preciso me livrar da minha impureza. O Espírito Santo que habita em mim vai me livrar da minha impureza. Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e o farei multiplicar-se. Quando eu for trabalhar, Deus, através do Espírito, vai convocar pela palavra a existência do cereal, a existência do cliente, a existência da consulta, a existência do pagamento, a existência das contas pagas, a existência da fortuna, a existência da prosperidade, a existência da cura, a existência da mentalidade de Cristo, a existência da sabedoria, a existência da limpeza espiritual, da limpeza carnal, da limpeza física, a existência da libertação. Tudo isso vai vir, porque o próprio Deus, através do Espírito Santo em mim, provocará palavras que vão engravidar a terra dessas coisas. E não trarei fome sobre vocês, amontoarei a produção das árvores e a safra dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações ímpias, e terão nojo de vocês mesmos, por causa da sua iniquidade e das suas práticas repugnantes. Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Não vai ser por nossa causa, nunca vai ser por nossa causa, porque nós não merecemos. Mas não é por merecimento. Essas promessas, elas vão se cumprir independente de você, se você permitir que o Espírito Santo cresça dentro de você. Se você permitir que você seja o lugar da presença de Deus, e esse lugar da presença de Deus, aonde você for, vai se manifestar através da sua vida. Esse é o lugar seguro, pessoal. O lugar seguro é permitir que o Espírito Santo cresça no seu interior. E para ele crescer, você precisa, em primeiro lugar, ter essa consciência. Muitas pessoas dizem, Fabrício, por que essas promessas de bênção, de riqueza, de prosperidade, de liberdade não se cumpriram na minha vida? Porque você é um religioso. Porque você não tem fé naquilo que habita em você. Você tem fé no livro que você leu, você tem fé na sua conta bancária, você tem fé no culto de domingo que você foi, você tem fé no pregador, você tem fé no podcast do não sei quem. Você tem fé nessas coisas, você tem fé na sua empresa, você tem fé nos seus sócios, mas você não consegue ter fé naquilo que está dentro de você e deixar isso vir para fora. Você tem que ter a fé aí, é dentro, a solução está dentro, a solução não está fora. É a isso que eu estou convocando vocês. Andar com Deus não é andar do lado de Deus. Andar com Deus é andar sabendo que Deus está dentro de você, está no meu interior. E vai transformar a minha imagem conforme a sua semelhança. Porque a imagem dele dentro de mim vai crescer e vai tomar conta da minha imagem exterior. O meu interior vai revelar o meu exterior. Tiago 1, 23 e 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, lembrando o que eu acabei de ler, eu só vou conseguir colocar em prática se o Espírito Santo estiver ativado em mim. É por isso que tem muita gente que lê a palavra de Deus, sabe até decorar a palavra de Deus, mas continua falando mal dos outros, continua mentindo, continua adulterando. Porque não é só ler a palavra, é deixar que o dínamo da palavra de Deus cause o rema na sua vida, a revolução mental pela revelação da palavra de Deus, e aí você tem uma vida transformada. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, está faltando o Espírito Santo nele para botar em prática. É semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência, porque ele saiu da palavra, ele saiu da presença. Você precisa carregar a presença dentro de você. Hoje você é a arca da aliança, hoje você é a igreja de Cristo Jesus. A lei, pessoal, é esse homem que olha no espelho e esquece. Ele se afasta um pouquinho e ele esquece da lei, porque é só uma regra. Ele está olhando para o externo, mas Deus está nos chamando para olhar para dentro, para o que habita em nós, dentro de nós. E é isso que está dentro de nós que vai gerar o melhor. As nossas amarras mentais nos impedem de enxergar o melhor de Deus para a nossa vida. Só é possível conhecer tudo que Deus tem para mim quando eu estou com a minha mente livre de conceitos e limites.
e formas de pensamento que tentam encaixar Deus numa fórmula de entendimento. Deus não é uma pessoa que eu consiga entender como eu entendo a minha esposa, como eu entendo o meu pai, como eu entendo o meu filho. Ele não é esse tipo de pessoa. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso é Deus falando. Porque sou eu, Deus, que conheço os planos que tenho para vocês. Então quem é que conhece os planos da minha vida? Deus. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isaías 58, de 8 a 10. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pessoal, isso aqui está mais claro do que água. Os pensamentos de Deus, eles não são os pensamentos que nós carregamos pela nossa cultura, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo nosso achismo, pela nossa moral, pela nossa forma de conhecer, de resolver, de estabelecer padrões. Os pensamentos deles são maiores, são superiores. Mas para eu acessar esses pensamentos, eu tenho que abandonar os meus pensamentos. Eu tenho que abandonar a velha criatura e deixar que a nova criatura, a qual eu fui engravidado pela presença do Espírito Santo, cresça em conhecimento dentro de mim e assuma o controle. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, ou seja, como as coisas espirituais são mais altas do que as coisas carnais, é isso que está escrito aqui. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os caminhos espirituais e celestiais são maiores do que os caminhos carnais e mentais. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao meu semeador e pão ao que come. Esse pensamento celestial, ele tem que descer, encaixar na minha mentalidade de Cristo, que eu já recebi com a minha conversão através da cruz. Eu tenho a mente de Cristo. Quando ele encaixa, ele vai produzir e brotar, e dar a semente correta para o semeador e pão para o que tem fome. Eu tenho que permitir que esse encaixe venha e se adeque. Para eu alcançar esses pensamentos, eu tenho que me livrar das minhas limitações e pensamentos naturais e humanos, que foram introduzidos através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não posso permitir que a minha mente determine as perspectivas de Deus. A minha mente tem que alcançar as perspectivas de Deus sobre a minha vida. E a grandiosidade dos pensamentos de Deus sobre a minha vida. Porque a minha mente natural não vai alcançar isso. Eu preciso permitir que a minha mente espiritual alcance isso. Ou seja, no meu interior existem certas limitações mentais, limitações naturais. Não só naturais, mas também emocionais. E não importa de onde é que elas vieram, como é que elas foram colocadas na minha vida, mas elas estão lá, erguidas, com muralhas fortes ao seu redor, dentro do meu interior, protegidas contra a palavra de Deus. E simplesmente importa que eu sei que elas estão lá, que essas fortalezas mentais estão lá, e como Paulo diria, eu tenho que destronar essas fortalezas mentais. Eu tenho que levar todos os meus pensamentos cativos em obediência à palavra de Deus, ao Senhor. E aí eu preciso derrubar essas fortalezas mentais, emocionais, espirituais dentro da minha mente, para que a minha mente possa se abrir e alcançar todo o conhecimento que Deus tem para a minha vida. E aí vamos lá, para encerrar, Gálatas 5, 16 e 24. É o segredo. É aqui que eu venço. É aqui que as coisas espirituais vão ser liberadas sobre a minha vida. É aqui que eu vou aprender a andar como homem espiritual. Gálatas, capítulo 5, a partir do 16. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito. Está aqui o segredo. Pessoal, eu já ouvi tantas vezes aquela historinha. Ai, na sua vida tem 2 cachorros, um cachorro preto e um cachorro branco. O que você alimentar mais vai matar o outro. Então, para vencer essa luta, você tem que alimentar mais o cachorro do Espírito Santo, que é o branco, para ele matar o preto. Pessoal, isso é uma mentira. Eu não preciso alimentar. Como é que eu, um ser humano, vou conseguir alimentar a mente do Criador? Como é que eu, um ser humano, posso dar algo para alimentar o Espírito Santo de Deus?
Eu não preciso alimentar nada. Não tem a ver com alimentar. Não se trata de alimentar o espírito, mas de despertar o espírito. Se trata de viver pelo espírito. Ponto. Vivam pelo espírito. E aí, quando eu vivo pelo espírito, conectado no espírito, ouvindo o espírito, não preciso alimentar porque ele é completo. Está escrito lá, como eu li lá no começo. 1 Coríntios, esqueci agora o capítulo, mas lá no verso 16, deixa eu voltar aqui para dizer para vocês. Aliás, João 1,16, nós recebemos da sua plenitude. Então já está pleno, não tem como eu aumentar esse espírito dentro de mim não, pessoal. Quando eu tenho essa ideia de que eu tenho que alimentar o Espírito Santo, o poder está na minha mão. Se eu alimentar o Espírito Santo, a minha carne não vai ter direito sobre mim. Não tem nada a ver, meu querido. Porque o Espírito Santo ele já está absolutamente pleno e alimentado dentro de mim. E ele já é superior contra qualquer carne. Mas o que eu tenho que fazer é ouvir esse Espírito Santo. O que eu tenho que fazer é ter intimidade com esse Espírito Santo. O que eu tenho que fazer é me relacionar com esse Espírito Santo para que ele me alimente. Eu é que preciso ser alimentado desse Espírito Santo. Não tem nada a ver com cachorro preto e branco, não. Esqueça essa mazela. Não tem nada a ver com o meu procedimento. Tem a ver com a revelação na minha mente, com a abertura, com o conhecimento e com a aceitação da minha mente de que eu já tenho esse Espírito Santo dentro de mim e basta eu viver através dele. É só isso. E aí, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Não satisfazer os desejos da carne é uma consequência, é um efeito de eu viver pelo Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro. Não sou eu que estou lutando, é o Espírito Santo dentro de mim que está lutando contra a minha carne. Essa luta não é minha, ela já tem um vencedor, é o Espírito Santo. Eu só preciso dar lugar para ele, não preciso fazer mais nada. De modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados, então eu não preciso alimentar nada, eu não preciso fazer nada, eu preciso só aceitar a guia, eu preciso só aceitar a direção, conhecer a direção e aceitar o conselheiro, aceitar a direção de Deus. Pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então como é que eu vou, pessoal, viver através de regras ou de procedimentos? Se eu estou vivendo através de regras e procedimentos, eu estou tentando a lei, eu estou sendo um religioso. O que eu tenho que fazer é desenvolver uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Essa profunda intimidade com o Espírito Santo me faz o lugar onde o Espírito Santo torna todas as coisas possíveis ao que crê. Então eu preciso crer que esse Espírito Santo completo e pleno, em total plenitude de Deus, cheio de todo o poder de Deus, habita dentro de mim. E que de dentro de mim ele vai revelar o meu homem espiritual para o mundo através das palavras que ele mesmo vai colocar em mim, através dos pensamentos que ele mesmo vai colocar em mim, através da sabedoria que já habita dentro de mim, da mente de Cristo que ele já me deu, para que através dessas ferramentas maravilhosas dentro de mim, eu possa abençoar a terra com o poder de Deus que eu levo dentro de mim. Eu sou esse templo, eu sou esse lugar seguro. Você é esse lugar onde todas as coisas são possíveis. Basta você crer e deixar o Espírito crescer em você, assumir o controle de todas as áreas e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenha sido enriquecedora, que tenha abençoado a vida de vocês. Vou encerrar aqui a gravação para garantir que ficou tudo gravado.